Graça e paz, querido. Nosso muito boa noite. Deus abençoe a todos. Estamos iniciando mais uma transmissão ao vivo. Quero agradecer aí a você que está junto comigo nesta noite, né? Abençoada quarta-feira, né? Hoje nós estamos fazendo a nossa live ao vivo, né? Porque a gente sentiu de Deus de trazer uma mensagem da palavra de Deus, né? Quero desde já agradecer, né, aos meus irmãos, né? E hoje nós ficamos felizes aí, né? Que nós recebemos aí uma mensagem do irmão Adriano, né? O irmão Adriano, ele é de Arapongas, né? Também aí tá no Ouvir e Crer aí, né? Trabalha, é um trabalho e é muito gostoso, querido, né? Porque o nosso foco é levar a palavra para você, é introduzir a palavra, para que você possa ruminar esta palavra e que esta palavra ela venha fluir dentro do seu coração, fluir dentro da sua vida, né? Porque Deus ele sempre tem um propósito, né? E o propósito de Deus é você. O propósito de Deus é você, a sua família. Então, o nosso intuito, né? A gente tá aí devagar, né? A gente sempre tá conversando com o Ever, né? E a liberdade de você poder fluir, né? A liberdade de você poder fluir é muito grande, né? Então, você que está aí, né, de Rolândia, né? O Ouvir e Crer já teve em Rolândia, né, na década de 2017, 2018, 2019, né? Tivemos aí, né? Mas não fluiu, né? E aí, hoje tem Londrina, tem Arapongas e Rolândia não tem. E já faz tempo que o apóstolo Weber, né? O Weber Rodrigues, a gente conhece desde 2014, né? O Weber, o Irineu, o Luiz Hermínio, toda esses pastores aí, né? Fugiu o nome de outros pastores que a gente conhece. E surgiu a oportunidade, né? Já fazia tempo que ele vinha cutucando, né? Pastor Eduardo, vamos lá, vamos somar junto, né? Mas a gente sempre, naquelas práticas antigas, né? Acabamos. Mas agora chegou o momento, e eu creio que para tudo há um momento, né? De amadurecimento, de procedimento, né? E que nem a preocupação não é em tempo, não, a preocupação é vidas, né? E nós sabemos que temos muitas vidas para Jesus. E esse é o nosso objetivo. E você que está aí, né, nessa live comigo hoje, agora, né? São 20 horas e 31 minutinhos. Você tem o livre arbítrio de poder adorar a Deus, né? Na sua casa, no seu trabalho, né? Você tem o livre-arbítrio, né? Você aí que está juntamente comigo, tem o livre-arbítrio de poder glorificar a Deus de forma bastante ampla e de forma bastante poderosa. E nós queremos nesta noite poder ministrar dentro do seu coração uma palavra de Deus para a sua vida, uma palavra que traz para você algo que vai produzir dentro de você e vai tirar essa ansiedade, vai tirar esse medo, vai tirar essa dúvida dentro de você. Quantas pessoas aí que estão agora nesse momento conosco, elas estão vivendo uma vida frustrada, né? Uma vida frustrada. E nós queremos nesta noite poder transmitir para você algo tremendo, algo de Deus, algo que traz para nós um entendimento da palavra de Deus, um entendimento do Espírito,
de Deus, o entendimento da graça de Deus, daquilo que Deus ele tem para mim e para você, daquilo que ele tem para minha vida. Quantas pessoas, né? Ontem eu tive na casa da avó Luzia, uma senhora, e essa senhora, para você entender, ela tem 77 anos, uma trabalhadora, e a gente viu ali a necessidade. É aquilo que eu sempre falo, tem muitas vezes que nós estamos dentro de um sistema a qual nós não entendemos aquilo que Deus ele tem para nós, aquilo que Deus ele tem para minha vida. Nós vamos meditar em Mateus capítulo 6 e o verso de número 25. Nós estamos vivendo num mundo muito ocioso, de muita ansiedade, né? Onde as pessoas estão vivendo um consumismo muito grande, onde as pessoas estão vivendo uma vida atropelada. Não tem tempo para ler Bíblia, não tem tempo para orar, não tem tempo para jejuar, não tem tempo para se consagrar, não tem tempo para poder parar e dizer: eu vou parar, vou dar um stop para rever alguns conceitos. E isso Jesus percebeu na vida dos seus discípulos. Isso Jesus percebeu na vida dos seus discípulos. E Jesus, então, ele vai trazer uma palavra para os seus discípulos, para mostrar para os seus discípulos que o que eu e você temos que fazer é buscar o reino de Deus. Você está entendendo? Porque tantas pessoas hoje estão morrendo de AVC, de infarte. Porque tantas pessoas estão com síndrome do pânico, vivendo em depressão, vivendo com crise de ansiedade. Pessoas novas, querido. Esses tempos atrás eu estava no hospital aqui em Rolândia, chegou uma menina nova, 20 e poucos anos, com crise de ansiedade. Porque nós estamos vivendo um mundo que as pessoas não param para refletir. Vivem num sistema e o sistema não ensina que muitas vezes, querido, eu preciso parar, dar uma pausa para que eu consiga sobreviver. Olha o que Jesus disse em Mateus 6, 25. Jesus disse assim: por isso eu vos digo. Jesus estava chamando, isso daí Jesus estava falando com os seus discípulos, né? Por isso eu vos digo, não vos se preocupe com a sua vida. Jesus está dizendo: olha, para que você anda preocupado com a sua vida? Aí você pode dizer: pastor, mas eu preciso me preocupar porque a crise, a situação, o governo, o sistema, sei lá o quê. Querido, presta atenção. Jesus está dizendo: não se preocupe com a vossa vida, com o que irão beber, comer e beber, e nem com o corpo. Qual de vocês, a quanto mais irão vestir? Não é a vida mais do que o alimento? E não é o corpo mais do que a roupa? Jesus estava dizendo: olha, vocês, né? Vocês não se preocupe com o que irá comer, beber, roupa e com o que irão se vestir. Quantas pessoas, querido, que nesse momento estão com ansiedade, que estão vivendo uma vida ociosa, sendo que Jesus, que Deus nos chamou para viver uma vida para reinar nele, não para viver uma vida ansiosa, não para me viver uma vida frustrada, preocupado, não, querido. A palavra de Deus diz lá em
Filipenses 4:19, que o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Pastor, mas então quer dizer, não é que você não vai fazer nada. Você tem que continuar trabalhando, você tem que continuar os seus estudos, a sua faculdade, você tem que continuar a sua vida, mas de uma forma diferente, de uma forma em que a paz de Cristo excede o seu coração. Você não vai ser vai ficar vegetando. Então agora eu não vou fazer mais nada, eu vou ficar em casa, eu não vou mais trabalhar, eu não vou mais estudar, eu não vou mais. Não, querido, não é isso. O que a palavra está dizendo é para você tirar a ansiedade do seu coração e colocar a paz de Cristo. E sobre essa paz, você vai reinar nele. Você vai continuar a sua vida trabalhando, fazendo seus negócios, estudando, fazendo faculdade, só que a paz é diferente. Você não vai se preocupar com comer, beber e vestir. Não é a vida mais do que o alimento? Jesus está dizendo para os discípulos, não é a vida mais do que o alimento? O corpo mais do que as roupas? Aí Jesus dá uma flash nele, diz assim, olha, observem. Querido, nós temos que observar muitas vezes a natureza. A natureza é o que mais ensina eu e você a viver em Deus. Aí Jesus diz assim, observe as aves do céu. Aí Jesus eu muitas vezes eu fico pensando, por que Jesus mandou observar as aves do céu? Ele poderia observar o porco, a vaca, o leão, o tigre, o urso, o elefante, sei lá, mas ele mandou observar as aves. Por que as aves? Porque são os animaizinhos, são as aves os animais mais frágeis, né? A pombinho, o passarinho, os pardaizinhos são os frágeis. E ele diz assim, observe as aves do céu, que não semeiam. Você já viu um passarinho plantar? Você já viu um passarinho lavrar a terra? Não viu, querido? Observe as aves do céu que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiro, nem ajuntam em celeiro. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, a sustenta. Você viu o teor desta mensagem? Ele mandou você observar as aves do céu. Aí ele diz que elas não semeiam, não colhem e nem ajuntam em celeiro. O problema meu e seu é querer ajuntar as coisas. E ao invés de ajuntar, nós espalhamos. É óbvio, né? Aí ele diz, e no entanto, o pai de vocês, o nosso pai. Quando ele fala pai, é o nosso pai. Você tem um pai. Você teve um pai carnal, mas você tem um pai santo, eterno, o nosso pai celestial. O nosso pai, no entanto, o pai de vocês, Jesus estava dizendo, olha, no entanto, o pai de vocês, que está no céu, a sustenta. Veja bem, quem sustenta as aves do céu? São nosso pai. Elas não semeiam, elas não colhem e elas não juntam. Mas o Pai que está no céu, veja bem, o Pai que está no céu, a sustenta. Eu quero perguntar para você qual é a diferença entre as aves do céu e eu e você. As aves não têm pai, porque aqui ele diz bem claro, no entanto, o pai de vocês. O pai. Querido, nós temos um pai que nos sustenta, né? Mas muitas vezes nós não buscamos nessa fonte. Mas muitas vezes eu não busco nessa fonte. Porque a ansiedade,
A preocupação, ela tira o meu foco. E infelizmente, querido, nós somos treinados, né, a ser ansioso. Nós fomos treinados a ser preocupado. E eu pergunto para você, o que a sua preocupação, o que a sua ansiedade aumenta e acrescenta na sua vida? Acrescenta alguma coisa? Acrescenta, com certeza. Enfermidade, doença, tudo isso ela vai acrescentar. Mas coisas boas não acrescentam. Quando nós lemos o Salmo 37, o salmista Davi, ele expressa da seguinte forma: confia no Senhor. Então eu preciso aprender, o primeiro passo é confiar em Deus. As circunstâncias, elas vão vir. Mas não vai ter como não vir, vai vir mesmo. As circunstâncias virão. Mas quando eu confio em Deus, eu tenho algo dentro de mim que vai mover mais forte do que aquela ansiedade. Que vai transpor mais do que a ansiedade. E o salmista vai longe, confia no Senhor, faz o bem. Querido, o problema meu e seu é não fazer o bem. É aquilo que eu sempre falo. A gente muitas das vezes diz que ama a Deus, diz que nós falamos eu amo a Deus e não sei o quê. Mas se eu não amar o meu irmão, que eu vejo todo dia, eu sou mentiroso. E se eu ver o meu irmão passando necessidade e eu não ajudar ele, também eu sou falso. Mas o problema não é meu. O problema é nosso. O problema é seu, é meu. O problema é nosso. O problema não é do governo, o problema não é do seu prefeito, o problema não é do seu vereador, o problema é meu. Porque eu não tomo uma posição de fé. Eu não tomo uma posição de fé em Cristo. Eu tomo uma posição humana. E quando eu tomo uma posição humana, eu erro. Eu já errei, tu continua errando, querido. Nós erramos, somos falhos, somos tendentes a erro. Mas com os nossos erros, nós aprendemos a fazer a coisa certa. Sabia? Errar é fazer você entender que você pode lá na frente ser melhor do que aquilo que você errou. Faz o bem, habita na terra, alimenta-te da verdade. Querido, a palavra de Deus é a verdade. Quando eu me alimento da palavra de Deus, quando eu me alimento dessa palavra, é verdade. Alimente-se da verdade. E Ele concederá o desejo do seu coração. Então, quando eu aprendo a confiar em Deus, eu aprendo a confiar no Senhor. Eu aprendo a confiar naquele que pode todas as coisas. Se não experimentamos, ou muito mais, é porque não estamos vivendo na simplicidade de Jesus. Jesus era simples, querido. Estamos entulhando nossa mente com pensamentos de preocupação. Querido, ao invés de nós entulhar a nossa mente com a palavra, nós entulhamos a nossa mente com preocupação. Pessoas que vivem preocupadas 24 horas, vivem ansioso 24 horas, mas não para ouvir o que Jesus tem para a sua vida. Então vivemos entulhando preocupações, pensamento, todas as vezes que regredimos a caminhar diariamente com Deus, é porque temos desrespeitosamente pensando no que sabemos mais do que Jesus. Muitas vezes nós queremos saber mais do que Jesus. Muitas vezes nós queremos saber mais do que Ele. Porque eu deixo as preocupações adentrarem a minha mente. E aí ela bloqueia a palavra de Deus. Então ele diz, no entanto, o Pai de vocês que está no céu sustenta. Aí ele diz, e será que vocês não valem muito mais do que as aves?
Eu quero perguntar para você aí, eu quero perguntar para você que está na live comigo, você não vale muito mais do que um pardalzinho, do que uma pombinha? E você sabe que eles comem o melhor dessa terra? Isaías capítulo 1, verso 19 diz assim: se vocês me ouvirem e me obedecerem, comerão o melhor dessa terra. Você já viu? A gente morava no sítio e tinha caqui, aqueles pezão de caqui alto, abacate. Rapaz, quem comia os melhores caqui e os melhores abacate era o sanhaço, o sabiá, que ficava lá no ponteirinho, rapaz. E a gente ficava pulando que nem tico-tico, assim, para pegar aqueles rastoinhos. Será que eu não valo mais? Será que você não vale mais? Será que você não vale mais aí do que essas aves? Querido, nós estamos vivendo uma era que nós precisamos aprender a palavra de Deus. Que nós precisamos viver a palavra de Deus. Nós não precisamos, querido, amedrontar as pessoas. Jesus disse: conhecereis a verdade, João 8,32. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Querido, quando eu conheço a palavra, ela me liberta. Ela traz uma essência dentro da minha vida. Você está entendendo o processo de tudo isso? Aí Jesus diz assim: quem de vocês, por mais que se preocupe, veja bem, quem de nós, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ou uma hora ao curso de sua vida? Por mais que você esteja preocupado, ansioso, você pode acrescentar uma hora a mais na sua vida? Não. E essa preocupação? Em quem você está confiando? Na sua preocupação? Na sua preocupação? Ou naquilo que a palavra está dizendo? Naquilo que Jesus está dizendo para mim? O problema, muitas vezes, é falta de comunicação com Deus. Eu não tenho uma comunicação com Deus. Eu tenho uma religiosidade. Eu tenho um preceito religioso. Eu tenho aquilo que a gente sempre fala. Você tem terça, quinta, domingo, assim, sucessivamente, como uma empresa. Aquele dia você tem que estar lá, se não dá problema, se não dá confusão. Não, nós temos que estar ligado com Cristo todos os dias. Eu estava ontem conversando com o meu genro, com o Emerson, a gente estava conversando à noite, estava dizendo que os discípulos, em Atos 4:32, a ceia era todos os dias. Leia lá. Hoje a gente tem um dia específico, é o primeiro domingo, o segundo sábado. Não, a Bíblia diz que eles repartiam o pão de casa em casa com singeleza. Todos os dias eles estavam ceando. Então eu posso ceiar em casa, você pode ceiar. É que nós criamos um pretexto. Mas nós podemos, é bíblico isso. Atos 4:32, está lá. Então você pode aumentar um curso na sua vida, você que está aí comigo, você pode aumentar uma hora a mais na sua vida, com essa preocupação que você está vivendo, com esse problema que você está vivendo, né? O problema é que muitas vezes, querido, a nossa fala condiz com o que nós cremos. Lá em Marcos 11:22, que Marcos fala sobre a parábola da figueira, Jesus disse assim: tendes fé em Deus. E se você disser, primeiro eu tenho que falar, querido, o problema meu e seu é no falar, não é no crer, é no falar. Porque quando eu falo aquilo que eu creio. Se você disser este monte, aí nesse monte você pode pôr o que você quiser. Ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer naquilo que você diz. O problema é que eu não creio no que eu falo. Quando eu estou lá no templo, quando eu estou reunido com os irmãos, eu creio. Irmão, eu creio. Mas quando eu estou sozinho, a dúvida gera. Será?
Então eu tenho que crer naquilo que eu falo. E aquilo que eu falo é que vai mostrar o que eu creio. Porque todas as vezes que eu digo eu não posso, eu não consigo, eu não tenho, eu estou doente, querido, eu estou desmentindo a palavra de Deus, né? E estou colocando crédito naquilo que o diabo falou para mim. Porque lá em Isaías 53, diz assim, Isaías 53 diz que ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades e levou consigo todas as nossas doenças. Querido, nós somos curados em Cristo Jesus, nós somos sarados. Aí você pode dizer, pastor, mas então eu não preciso ir no médico. Não, você tem que ir no médico. Eu não estou dizendo para você não ir no médico. Eu estou dizendo para você crer, para você começar a andar em cima de uma palavra. Né? Até que essa palavra gera milagre em você. Eu não estou dizendo para você, não, então agora, a partir de agora eu não tomo mais remédio. Não é isso. Você vai gerar um milagre dentro de você. E eu te provo dentro da Bíblia. A mulher do fluxo de sangue. A Bíblia diz que ela gastou tudo que ela tinha, porém, quando ela lembrou de Jesus, ela disse, se eu tocar na orla de Jesus, eu vou ser curada. E ela falava consigo mesmo. E ela começou a gerar algo dentro dela. Se eu tocar, eu vou ser curado. 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 A ponto de que quando ela tocou em Jesus, o milagre já tinha acontecido. Ela gerou, então eu tenho que gerar. Eu não posso adotar a enfermidade para minha vida. Não. Eu não posso ter ela como um bichinho de estimação. Né? Eu vejo muitas pessoas, né? E eu muitas vezes falo, ai, a minha diabetes, ai, o meu não sei. Querido, não é seu, é do diabo aquilo. Para com isso. Mergulha na oração, mergulha na palavra. O verso 28. Aí ele diz, e por que se preocupam com o que vão vestir? Por que você preocupa com a sua roupa? Ah, pastor, mas eu preciso me preocupar, porque o senhor sabe, né? A gente tem que... Sim, mas da mesma forma que Deus cuida das aves do campo, Deus vai cuidar de você. Aí ele diz assim, por que se preocupa com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo, eles não trabalham e nem fiam, e eu, porém, vos afirmo que a vocês, que nem Salomão, em toda a sua glória, veja bem que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, aí Jesus fala, ora, se Deus veste assim as ervas do campo, que hoje existe e amanhã são lançadas ao forno, não fará muito mais por vocês? Aí eu quero dar uma pausa aqui. Quando Deus tira o povo de Israel e coloca no deserto, eles andam por 40 anos. 40 anos. A roupa não envelheceu, o calçado não envelheceu. Eles compraram alguma coisa? Jesus está dizendo, ora, se Deus veste as ervas do campo, que hoje existe e amanhã é lançado fora, no fogo, não fará muito mais por você. E é verdade, né? Você tem lá... Observa só para você ver. Por isso que eu falei no início da mensagem que a natureza nos ensina. Você tem lá na sua casa um pé de rosa bonito e de repente você amanhece e tá aqueles botão de rosa que é top dos top. Mas no outro dia, quando você vai, a formosura daquela rosa acabou, puxou. Mas ela estava bonita, não estava? Ontem, quando eu fui ver, estava linda, aquela rosa, que olha, diz, meu Deus, que rosa bonita. Mas no outro dia, já estava murcha, caiu as pétalas, não é assim? E nós? E eu? E você não valemos mais? Para com essa preocupação, querido. Para com essa preocupação.
Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele tudo fará. Vamos lá. Ora, se Deus veste as ervas do campo assim, que hoje e amanhã não existe, são lançadas no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé. E olha, Jesus falando com os discípulos, hein? Homens de pequena fé. Portanto, não se preocupe dizendo, olha só, olha o que Jesus está dizendo para mim e para você nesta noite. Portanto, não se preocupe dizendo, que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Nós não somos assim, o que eu vou comer, hein? O que eu vou beber? O que eu vou vestir, meu Deus do céu? Tá terrível, né? Tá terrível. O que eu vou comer? Né? Tá tão difícil a vida, né? Tudo. Não é assim? É dessa forma. Porque, o verso 32, porque os gentios que se preocupam com essas coisas. Os gentios se preocupam com essas coisas. Nós somos filhos. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Quem sabe? O nosso Pai que está no céu. Você acha que Deus não sabe do que eu preciso para comer? Você acha que Deus não sabe o que você precisa para comer, para beber, para vestir? Sabe, querido. O problema é que eu não peço. O problema é que eu peço e eu não creio. Está entendendo? Eu não creio. Eu não acredito. Você acha que Deus. Pastor, você acha que Deus vai fazer? Não, eu preciso. O problema é que o eu meu é maior do que o eu de Deus. Eu sempre quero estar acima de Deus. Os meus pensamentos, as minhas ideias, tudo vai estar. Eu quero estar acima de Deus. Eu não quero deixar Deus trabalhar, eu quero eu fazer. Aí quando eu faço dá errado, aí imediatamente eu coloco a culpa em Deus. Deus não quis me ajudar, meu Deus. Mas é muitas vezes, querido, eu falo assim, porque muitas vezes eu muitas vezes sou assim, né? Muitas vezes eu quero eu crescer, né? E Deus diminuir, né? Mas não é dessa forma, né? E aquilo que eu falei, a gente vai aprendendo com os erros. Os erros ensinam a gente, né? Com os erros, eu tenho possibilidade de melhorar. Com os erros, eu tenho possibilidade de ser melhor. Né? Eu errei lá atrás, mas aqui eu não vou errar mais. Eu errei, eu não vou errar mais. Isso aqui eu errei, mas eu vou melhorar aqui. Sucessivamente. Então ele está dizendo assim, o Pai de vocês que está no céu sabe de que vocês precisam de todas elas. Então Deus, ele sabe, querido. Você não precisa pedir, ele já sabe. Né? Ele já sabe. Vamos lá. Mas o meu pai, ele sabe. Aí o verso 33 diz assim: mas busquem o que em primeiro lugar? O que eu vou buscar em primeiro lugar? As minhas ideias? O meu conhecimento? Não. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus. Eu tenho que colocar Deus em primeiro lugar na minha vida. E muitas vezes eu coloco Deus em terceiro, em quarto lugar lá atrás. Muitas vezes a gente só lembra de Deus na situação da mulher do fluxo de sangue, quando acabou todos os seus recursos financeiros, quando os médicos não atendiam mais, quando ela estava lá, aí ela caiu em si e disse, opa, tem Jesus que vai resolver o meu problema. Né? E aí ela gera um milagre dentro dela, e esse milagre ela vai crescendo, ela vai gerando, a ponto de que quando ela toca em Jesus, ela é curada imediatamente, e ali houve um grande poder de Deus na vida daquela mulher. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Então, quando eu busco em primeiro lugar, querido, se eu não tiver
Deus em primeiro lugar na minha vida, no meu trabalho, na minha vida social, no meu casamento, na minha família, no meu ministério, é complicado, né? Mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. O que é acrescentadas? Colocada. O que você acrescenta quando você vai... Por exemplo, você está fazendo um bolo, né? E está faltando um pouquinho de farinha, você vai lá e acrescenta o quê? Mais farinha nesse bolo. É isso que acontece. Quando eu busco o reino de Deus, a sua justiça, a justiça de Deus excede a justiça dos homens. E quando eu busco o reino de Deus e a sua justiça, todas essas coisas serão acrescentadas na minha vida. Comida, bebida, roupa, saúde, tudo. Aí o verso 34, para nós encerrarmos nesta noite. Portanto, não se preocupe com o dia de amanhã. Querido, tem pessoas que hoje é quarta-feira, já está preocupado com a quinta, com a sexta. Ô, meu amado, eu nem sei se vai chegar a quinta-feira para mim. Não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, e basta cada dia o seu próprio mal. Querido, que esta palavra ela venha produzir um efeito na sua vida. A palavra de Deus ela precisa ser preenchida nas nossas vidas. E Deus ele tem que estar com prioridade nas nossas vidas. Né? E eu quero te convidar você a buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Você que está aí, a buscar o reino de Deus. Porque só dessa forma nós venceremos as ansiedades. E tem sido o mal desse século. Né? Mas a palavra de Deus, ela frutifica. A palavra de Deus, ela traz a essência para nossas vidas. Né? Então, quero te convidar você a fazer parte juntamente conosco, né? As nossas ministrações. Né? Estamos orando a Deus, né? Crendo em milagre, né? E creio que Deus é super abundante para abençoar. Né? Levantar pessoas para ajudar o reino. Né? Nós temos aí vidas, né? Temos aí o caso da Dona Luzia, que a gente precisa ajudar ela. E não é só a Dona Luzia, nós temos muitas pessoas que precisam, né? Da ajuda, precisam da nossa ajuda. Se você puder aí me ajudar, né? Mas é aquilo que Paulo escreve em 2 Coríntios 9:6. Né? Você precisa semear, você precisa ofertar, você precisa contribuir para o reino. Né? Então a sua oferta é de grande valia para que a gente possa ajudar, para que a gente possa continuar o reino de Deus. Né? E Paulo, quando ele escreve em 2 Coríntios 9:6, Paulo ele expressa da seguinte forma, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. Mas o que semeia com abundância, abundantemente colherá. Cada um contribua segundo propôs o seu coração, não por tristeza nem por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria, né? E Deus dá semente ao que semeia. Então, eu te convido a semear, né? Eu te convido a semear. Nós vamos deixar aí na descrição do vídeo, né? Depois para você. Você daí que está junto comigo, você quer nos abençoar, o nosso telefone, o nosso WhatsApp é o 43 988 487976, ou você pode ligar no nosso fixo, que é o 3772 2099. Vamos ajudar a obra de Deus, né? Reinar com Cristo, né?
ter aí uma vida abundante na presença de Deus. Amém, querido? Amanhã, quinta-feira, às 20h30, nós vamos estar novamente com uma palavra profética para a sua vida, uma palavra de Deus, procurando trazer para você o ensino da palavra de Deus, né? Então, Ouvir e Crer Rolândia, né? Nós estamos aí devagarzinho, né? A gente não está nem divulgando muito, né? A gente está aí, né? Seguindo aí algumas orientações do Weber, né? Porque não é questão de nós não estamos aqui para divulgar a placa ou ministério, não. Nós estamos aqui para divulgar uma palavra. Então é bem diferente, né? Então nós não estamos para dizer, vamos abrir uma igreja, um ministério. Não, não. Não, nós estamos aqui para ministrar uma palavra no seu coração e dentro dessa palavra gera algo que pode, num futuro bem breve, nós estarmos aí, né? Procurar ensinar um povo a viver uma vida em Deus, né? Uma vida não de uma religiosidade, de um dogma, de alguma coisa, né? Mas uma vida que você realmente crê que Deus é Deus na sua vida. Amém? Que Deus abençoe, tenha uma boa noite e amanhã, às 20h30, eu vou estar aqui com uma palavra profética para você e você vai poder glorificar a Deus, adorar a Deus, né? Que Deus abençoe e, não deixe de contribuir, semeie, né? Faça uma oferta de fé, uma oferta de milagre e Deus vai te abençoar a sua vida. Graça e paz, uma boa noite.